Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos aqui mais uma noite para estudarmos juntos a palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso panorama bíblico. Estamos estudando segundo o Antigo Testamento, a segunda divisão do Antigo Testamento, que são os livros históricos. E nós já estudamos Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 Crônicas e hoje é o livro de 2 Crônicas. Também a semana passada eu falei sobre essa cronologia bíblica do AT aqui para vocês de uma forma muito especial, para dar uma elucidação melhor do Antigo Testamento. Hoje, porém, nós vamos nos deter tão somente no segundo livro das Crônicas, escrito entre os anos 450 a 400 a.C., e a palavra-chave é humilhai-vos. É necessário que você possa compreender, assim como foi falado quinta-feira passada, que esse livro foi escrito por Esdras, o sacerdote, e o cunho desse livro não é um cunho político, é um cunho sacerdotal a respeito do culto, onde faz uma exaltação aos reis de Judá. É claro que o período em que foi escrito esse livro foi um período de volta do cativeiro, é um período de restauração e construção de Jerusalém após 70 anos de cativeiro na Babilônia. Esse livro foi dirigido especialmente aos exilados que retornaram do cativeiro da Babilônia e é um resumo histórico dos reis de Judá. É claro que no mesmo período de Crônicas foram escritos Esdras, Neemias e alguns profetas. Se fôssemos resumir de uma forma mais simplória possível, o segundo livro de Crônicas, o resumo seria: Deus revisa a história do povo, salientando a fidelidade para com seu servo Davi e a sua disciplina e o exílio. É claro que o segundo livro de Crônicas é uma continuidade do primeiro. E como sendo uma continuidade, também ignora as atividades do Reino do Norte, Israel, apresentando tão somente a história do Reino do Sul, Judá. E é tão maravilhoso entender que ele faz uma demonstração da fidelidade de Deus, da aliança que Deus fez com Abraão, dando continuidade com o povo de Deus nesse novo período e nessa nova história de vida. É muito importante que você e eu possamos entender que o livro dá ênfase à vida dos reis piedosos e reformadores, reis como Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. É interessante que esses reis seguiram o mesmo passo de Davi, andando humildemente diante do Senhor, e com isso Deus abençoou grandemente esses reis e o povo no período em que eles reinaram. Esses reis nos ensinam que a obediência, a piedade e a humildade são bênçãos que geram outras bênçãos da parte de Deus. Como já falamos no primeiro, é um resumo, o livro de Crônicas no geral é um resumo de Samuel e Reis, né? É claro que dá uma ênfase muito maior e dá uma expectativa diferente a partir da história e faz com que eu e você possamos cada vez mais ampliar o nosso conhecimento bíblico e teológico a respeito de um Deus da aliança, de um Deus que ama o seu povo, de um Deus que dirige a história, de um Deus que nada acontece fora do seu controle, e apesar de tantas dificuldades e dissabores dos quais nós enfrentamos, há um Deus que dirige tudo, governa tudo, e ele age com poder e graça
em meio ao seu povo, povo esse que ele ama de todo o seu coração. É claro que a palavra-chave gira em torno de humilhar-se diante de Deus. Então quero ler com você o capítulo 7, versículo 14, que é um texto muito conhecido da parte de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, é o Deus que faz uma promessa nesse versículo. É claro que é uma promessa condicionada à fidelidade do povo. Se o povo que se chama pelo meu nome, ou ora no nome de Jesus, se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, Deus vai perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Esse é um versículo muito oportuno para os nossos dias, porque anteriormente, os versos anteriores diz: se por acaso enviar a peste entre o meu povo, e se cerrarem os céus, de modo que não haja chuva, e aí faz essa oração. E nós estamos vivendo um período de pandemia. O povo precisa se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. E certamente Deus irá perdoar os pecados e sarar a sua terra. O segundo livro de Crônicas tem duas divisões. A primeira divisão é o reinado de Salomão, que vai do capítulo 1:1 ao capítulo 9:31. Ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 9. Essa é a primeira divisão. A segunda divisão, o reino de Judá, que vai do capítulo 10, verso 1, até o capítulo 36, verso 23. Do capítulo 10 ao capítulo 36. Quando atentamos para essa primeira divisão, que fala sobre o reinado de Salomão, ela vai ter mais 3 divisões. Ou seja, a primeira, a investidura de Salomão, é o capítulo 1, do verso 1 ao 17. A segunda divisão dessa primeira parte desse livro é o Templo de Salomão, que vai do capítulo 2 ao capítulo 7, 22. E essa segunda divisão dessa primeira parte do livro, ela tem 3 subdivisões. A primeira é o preparativos, isso aqui é para a construção do templo, que vai do capítulo 2, 1 ao verso 18. Depois a construção, capítulo 3, 1 ao 4, 22. E depois a dedicação do templo, que é do capítulo 5, 1 ao capítulo 7, 22. A terceira divisão dessa primeira parte é o reino de Salomão, que vai do capítulo 8, 1 ao capítulo 9, 31. E aí, essa terceira divisão tem mais 2 subdivisões, suas realizações, é do 8, 1 ao 18, e o seu esplendor, que é do 9, 1 ao 31. Ou seja, o que Salomão fez e a glória que ele teve. Mas é necessário entender de forma rápida e clara, até porque é só uma continuação do que já estudamos, ou uma repetição com uma ênfase diferente do que já foi estudado e lido. Então o texto vai começar com Salomão declarado rei de Israel e reina sobre todo o território. Nesse tempo em que ele reinou, era um tempo de glória em Israel. As nações temiam Israel por causa do reinado de Davi, por causa das conquistas e das guerras vencidas por Davi. Nesse tempo
também é um tempo de dedicação do templo e do palácio do rei. Salomão pede a Deus sabedoria e Deus lhe dá sabedoria. Isso é glorioso, porque essa oração é fantástica. É uma oração altruísta. E ele, nessa oração, ele não pede nem riqueza nem glórias, mas o seu reinado foi marcado por riquezas e glórias, porque Deus deu de uma forma maravilhosa e extraordinária a esse homem. É interessante que quando Salomão morre, a sua fama corria já ao mundo de tanta sabedoria e glória. Eu quero te chamar a atenção, até nessa primeira divisão aí, ao capítulo 3 e ao capítulo 4, que vai dar os detalhes do templo, né? E aqui nessa ilustração você vai ver alguns detalhes do templo, e nessa outra ilustração também você pode ver de uma forma mais técnica alguns detalhes do templo e te dar mais um entendimento. Mas eu quero te chamar a sua atenção para ler também o capítulo 3 e o capítulo 4 do segundo livro de Crônicas, para que você possa atentar mais e mais a esses detalhes para a glória de Deus. O templo era um sinal da glória, por isso, da glória de Deus, do esplendor de Deus e da presença de Deus. Por isso que o templo era daquele jeito, tão ornamentado, tão magnífico e extraordinário, para demonstrar a glória de um Deus que estava presente. Cada coisa, cada objeto, utensílio que foram consagrados a Deus tinha uma representatividade muito importante na vida do culto e da adoração. É claro que é necessário salientar que nos nossos dias nós não necessitamos mais disso, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e é necessário lembrar os irmãos também que os rituais culticos só apontavam diretamente a Cristo, e não há mais necessidade de nenhum dos rituais do Antigo Testamento. A segunda parte do segundo livro de Crônicas é o reinado de Judá. Vai do capítulo 10, 1 ao capítulo 36, 23. E essa parte é muito interessante, porque ela vai narrar de uma forma bem clara e rápida a história dos reis de Judá. A primeira subdivisão dessa parte é a divisão do reino. Vai do capítulo 10, 1 ao capítulo 11, 19. A segunda subdivisão dessa parte é os reis de Judá. Vai do capítulo 12, 1 ao capítulo 36, verso 16. E começa com o rei que causou a divisão, Roboão, filho de Salomão, que a história está no capítulo 12, verso 1 ao verso 16. Depois vai a história do rei Abias, capítulo 13, verso 1 ao verso 22. Depois a história do rei Asa, que vai do capítulo 14, verso 1, até o capítulo 16, verso 14. Depois a história do rei Josafá, que vai do capítulo 17, 1 até o capítulo 20, 36. Depois, 37, perdão. Depois vai falar sobre a história do rei Jeorão, que é do capítulo 21, do verso 1 ao verso 20. Depois vai narrar a história do rei Acasias, do capítulo 22, do verso 1 ao verso 9. E aí continua narrando a história dos demais reis. Vai citar o rei Atalia, do capítulo 22, 10 ao 23, 21. Depois a história do rei
Joás, capítulo 24, verso 1 ao 27. Depois a história do rei Amadas, capítulo 25, do verso 1 ao 28. Depois a história do rei Uzias, capítulo 26, do 1 ao 23. Depois a história do rei Jotam, capítulo 27, do verso 1 ao verso 9. Depois a história do rei Acaz, capítulo 28, do verso 1 ao 27. Depois a história do rei Ezequias, que vai do 29:1 até o capítulo 32, verso 33. E depois a história de Manassés, que vai no capítulo 33, do verso 1 até o verso 20. Depois a história de Amon, capítulo 33, do 21 ao 25. Depois a história de Josias, capítulo 34, verso 1 ao capítulo 35, verso 27. Depois a história de Jeoacás, Jeoaquim e Joaquim e Zedequias, que vai do capítulo 36, do verso 1 ao 16, a história desses quatro reis de Judá. E a terceira parte dessa segunda divisão é o exílio, que vai do capítulo 36, do verso 17 ao 23. O segundo livro de Crônicas tem uma grande ênfase nas reformas. No capítulo 10 ao 36, você vai ver diversas reformas acontecendo. Do capítulo 10 ao capítulo 20, você vai ver 4 primeiras reformas. Do capítulo 21 ao 22, você vai ver 3 desdenham a reforma e são condenados. No capítulo 27 no capítulo 23 ao 27, você vai ver 4 reformas terminam em desastre. No capítulo 28, a obstinada recusa de Acaz em atender o Senhor, homem de dura servil. No capítulo 29 ao 33, você vai analisar a apressada reforma de Ezequias. No capítulo 33, a idolatria e retardada reforma de Manassés. No capítulo 34 ao 36, grande reforma final de Josias. Porém, essa reforma foi anulada pelos seus filhos, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eu quero também destacar um pedacinho da história de cada rei de Judá. Roboão fez o que era mal perante o Senhor. Sobre o seu governo houve a divisão do reino. Israel foi dividido em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. Apesar de Roboão não ter sido um rei justo, humilhou-se diante do Senhor e Deus retirou a sua ira sobre Judá. Abias teve um reinado curto. Ele fez guerra contra Jeroboão, rei de Israel, e o venceu. Graças a Deus por isso. E fez o que era mal perante os olhos do Senhor, infelizmente. Asa fez o que era reto perante o Senhor. Destruiu os altares e a idolatria. Venceu os etíopes. Restaurou o altar do Senhor. Todavia, ao ser ameaçado por Israel, fez aliança com os sírios, em vez de buscar o Senhor. Muitas vezes nós também buscamos auxílio e socorro em outro ou em outra pessoa, a não ser no nosso Deus. Precisamos rever a nossa vida. Josafá fez o que era reto perante o Senhor. Trouxe grande avivamento em Judá. Destruiu os ídolos e ensinou o povo a palavra de Deus. Confiou no Senhor. Isso foi maravilhoso da parte de Josafá.
Jorão fez o que era mal perante o Senhor. Era genro do mau Acabe, rei de Israel. Jorão matou seus irmãos à espada e introduziu a idolatria, ao culto ao Baal. Influenciou o povo de Judá os mesmos pecados do rei Acabe, aquele que era casado com Jezabel. Acasias fez o que era mal perante o Senhor, tão perverso quanto seu pai. Esse homem foi muito ruim, inclusive com seus irmãos. Ele matou seus irmãos para poder reinar em vez dos seus irmãos. Atalia fez o que era mal perante os olhos do Senhor, da família de Acabe, mãe de Acasias, era idólatra. Matou os filhos de Acasias e quase acabou com a dinastia de Davi. Foi a única rainha a reinar em Judá. Joás começou a reinar ainda muito criança, aos 7 anos de idade. E fez parcialmente o que era reto perante o Senhor. Ele foi fiel ao Senhor enquanto viveu o sacerdote Joiada, seu tutor. Nesse período, restaurou o templo e o culto. Todavia, com a morte do sacerdote, relaxou e permitindo que o povo voltasse à idolatria, atraindo a ira de Deus. Amazias serviu ao Senhor por um tempo. Depois ele abandonou, trocou o Senhor pelos deuses de Edom, país vizinho, e foi derrotado por Israel e foi assassinado. Uzias começou bem o seu reinado e foi muitíssimo abençoado. Infelizmente, o orgulho subiu à sua cabeça e sentiu-se poderoso e desrespeitou a lei de Deus, decidindo oferecer incenso no templo, que era um privilégio do sacerdote, e terminou seus dias leproso. Jotão foi um rei bom. Reinou durante a lepra de seu pai e foi fiel 20 anos em todo o seu tempo de rei, ou seja, Acaz foi um rei perverso, idólatra, mas foi oprimido pelos seus inimigos. Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, restaurou o templo e destruiu os altares que foram construídos por Acaz, seu pai. Humilhou-se perante o Senhor e Deus deu mais 15 anos de vida a esse rei. Por causa da sua retidão, o Senhor preservou Judá de ser tomada pelos assírios. Manassés, pior do que todos os reis que teve em Judá, ofereceu seu próprio filho para ser sacrificado, idólatra ao extremo. Todavia se arrependeu quando caiu cativo na mão dos assírios, e o Senhor trouxe de volta, e ele promoveu certa reforma. Infelizmente, já era tarde demais. Amon seguiu o mau exemplo de seu pai, morreu assassinado. Josias, promotor de um grande avivamento em Judá, em seu tempo, o livro da lei foi encontrado.
e obedecido, celebrou a Páscoa, restaurou a aliança com o Senhor, e Josias fez o que era reto diante do Senhor. Joacás, um reinado curto, apenas 3 meses. Neco, rei do Egito, tirou ele do trono e levou preso para o Egito. Portanto, ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Jeoaquim, irmão de Joacás, 2 anos mais velho que ele, nomeado rei por imposição do faraó Neco, do Egito, mas fez o que era mal perante o Senhor, cometendo abominações ao nosso Deus. Joaquim também teve um reinado curto, somente 3 meses. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, levou preso para a Babilônia e com os utensílios da casa do Senhor. E ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Zedequias, o último rei de Judá, tinha 20 anos quando começou a reinar e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Meus amados, na breve história desses reis, sempre vem algo à nossa mente, ao nosso coração. Qual é o legado que iremos deixar às próximas gerações? Somos homens e mulheres que fazemos o que é bom aos olhos de Deus ou fazemos o que é mal aos olhos do Senhor? Bom, o segundo livro de Crônicas foi escrito, de fato, como já tinha dito, para os cativos que estavam voltando do exílio. E quando olhamos para o exílio, é necessário ressaltar que foi um cativeiro político, porque Jerusalém é destronada, e foi também um cativeiro espiritual, o templo foi destruído. E quando pensamos nisso, na questão do templo, como o templo foi sendo destruído, e há um retrato de como foi feita a construção do templo. E a ideia do escritor aqui era ressaltar a cristologia também. Porque o templo, o esplendor, a majestade, a santidade que deveria se ter no templo apontava para o Senhor Jesus Cristo. Os sacrifícios que foram feitos no templo também apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz por mim e por você. Todavia, é bom lembrarmos que o templo é apenas um tipo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus mesmo disse: aqui está quem é maior que o templo. Ele, o Senhor Jesus. E nós temos uma mente tão ligada e arraigada, não temos mais templo, mas a igreja, e esquecemos que o nosso Senhor, ele faz o seu povo a igreja dele. E podemos cultuar a Deus continuamente, na certeza que o culto não termina, não acaba. Continue adorando o Senhor, servindo a Deus, falando e vivendo para a glória de Deus em qualquer período da vida, inclusive hoje, em um período de coronavírus. Glorifique a Deus, adore a Deus, e que em nome de Jesus a sua vida possa demonstrar a glória de Cristo, como Deus deseja que seja assim. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.